Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja bem-vindo à edição número 68 do Café com Política, que tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu, aqui na bancada comigo o jornalista João Jabur. Jabur, bom dia, bem-vindo aqui mais um Café com Política. 68, e tá andando, hein? Opa, vamos em frente, né? Bom dia, Cafeu, bom dia a toda a nossa prezada audiência. Jornalista e consultor Kleber Santos. Bom dia, Café. Bom dia, amigos que nos acompanham nessa manhã. Jornalista Ricardo Bizarra, bom dia. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o ex-vereador José Carlos Batata, filiado ao PSB. Batata participa de um grupo de militantes e lideranças partidárias de Bauru que se autodenomina Campo Democrático e Popular, que discute a formação de uma frente e futuramente um nome para a eleição a prefeito de 2024. Tem participado das reuniões filiados a vários partidos como o PSB, PT, PDT, Agir, Podemos, PSOL, Rede e Solidariedade. Grande José Carlos Batata, amigo de 50 anos. Prazer em revê-lo e reencontrá-lo. Prazer, Café. Um bom dia a todos. Bom dia, Bizarra, Café, Kleber, João. Amigos de longas datas, né? Conheço vocês, nós nos conhecemos há muito tempo, né? É uma satisfação voltar aqui aos microfones. Poucas pessoas sabem dessa história de grupo de jovens, de trabalhar junto, de fazer ações da Paju. A gente estava fazendo uma resenha aqui antes, né? As pessoas que chegam agora não conhecem esse histórico aí, né? Então é importante resgatar. Mas um prazer recebê-lo aqui, Batata. Prazer, meu. E, Batata, a gente tem observado, né, os grupos, né? Certamente a prefeita vai se candidatar à reeleição. Aqui no Café com Política nós já trouxemos um grupo representando, vamos dizer, o PL, né, do Capitão Augusto. Já entrevistamos inclusive ele, o ex-deputado estadual, o Carlos Braga, né, vem articulando. O doutor Raul esteve conosco, é candidatíssimo. Surgiu até um boato que ele poderia compor com a prefeita, mas o Faria Neto disse que ele é candidatíssimo, né? Tem o grupo do MDB, que a gente imaginava que poderia ter luz própria, mas já declarou que vai apoiar a prefeita. Temos o Meira, né, que pode ser uma opção também, né? Deixei alguém o Rodrigo Agostinho, né? Na pesquisa surgiu o nome, e a gente sabe dessa articulação, desse grupo, né? Tendo o presidente da República hoje do PT, você imagina que pode surgir um outro nome para representar, vamos dizer, a esquerda, a centro-esquerda, que não seja do PT? Bem, Cafeu e ouvintes da 96, nós estamos realmente, como você mencionou, nesse grupo, discutindo já desde o início do ano, João, com várias lideranças políticas, sindicais, populares aqui da cidade, uma alternativa, evidentemente, às disputas eleitorais que se avizinham, né? Mas, principalmente, nós estamos discutindo num viés de propor algumas alternativas de construção para a cidade de Bauru. Esse é o objetivo maior desse grupo que está se reunindo desde janeiro. Apontarmos, elencarmos os problemas e apontarmos soluções para esses mesmos problemas, né? Nós tivemos uma discussão muito grande agora, recente, com relação à questão do esgoto do DAE, enfim, estamos travando nesse sentido. Mas para responder ainda a sua questão, eu posso dizer para você e para todos os ouvintes da 96 que o PSB tem duas grandes lideranças na cidade de Bauru, que é o ex-deputado Pedro Tobias e o ex-prefeito Rodrigo Agostinho. Não é? Além do que nós temos, o PSB tem a vice-presidência da República na pessoa do Geraldo Alckmin, que já foi governador do estado há vários mandatos. Portanto, eu posso dizer a vocês que essas lideranças elas estão conversando no sentido de que nós possamos buscar um viés alternativo para uma proposta mais democrática e progressista para a cidade de Bauru. Jabur? E vocês têm lá o Rodrigo, que na última pesquisa Agir, né, apareceu no empate técnico com a prefeita Suelen Rosim, o Rodrigo Agostinho, que hoje é presidente do IBAMA. Sim. E que a gente vê distante de Bauru do ponto de vista de militância diária, né? Você acredita que ele pode se entusiasmar com essa candidatura? Você chegou a conversar até com ele depois, principalmente depois que a gente divulgou esses números? E até no Twitter ele tirou que era ex-prefeito de Bauru, até chamou a atenção essa questão, que ele colocou só como ex-deputado, né? Então dava a impressão que ele estava meio fora, né, da política local. Não sei se é uma leitura equivocada nossa. Inclusive o Rodrigo, vi declarações dele também. Há tempo que eu não converso com o Rodrigo, converso mais com o Pedro, porque está mais próximo da gente aqui na cidade. Mas o Rodrigo mencionou numa postagem dele em reportagem dizendo que não é candidato à prefeitura de Bauru nas próximas eleições. Isso foi postado. No entanto,
nós todos aqui sabemos, nós que vivemos política no dia a dia, nós sabemos que política é como uma nuvem, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Então, dependendo muito da conjuntura, é possível que nós tenhamos nomes que possam aparecer, evidentemente, para compor dentro dessa conjuntura, desse campo mais democrático e progressista para a cidade. Além do Rodrigo, vocês trabalham já? Tem ideia de nomes? Olha, foi levantado, João, o nome do ex-deputado Pedro Bias, né? Várias que aparece vezes também na pesquisa. Aparece na pesquisa. Aparece em quarto, quinto lugar. 7,5%. Isso, alguma coisa assim. Na estimulada. Quarto lugar é o Meira, em quinto lugar. Quinto lugar, com a estimulada. Mas o Pedro também tem declarado pessoalmente, inclusive para mim, eu converso sempre com o Pedro, de que não é candidato e não gostaria. Aliás, ele fica até bravo quando a gente cita essa questão de ele ser candidato a prefeito de Bauru, né? Mas enfim, como eu disse para vocês, são grandes lideranças e dependendo muito do andar da carruagem para as eleições, nós estamos aí há 1 ano e meio ainda da eleição municipal, é possível que esse cenário mude. Só para rememorar, na pesquisa estimulada, a Agile apontou que a Sueli Rosim tem 22,5% da preferência, o Rodrigo Agostinho 20%, é do seu partido, né? O Dr. Raul vem com 15%. Como a margem de é quase 5 pontos, a gente pode dizer que esses três estariam empatados tecnicamente. O Coronel Meira vem na 4ª posição, na estimulada, com 7%. E o Pedro Tobias aparece com 4%. Alguém que representa também a esquerda, que é o Jorge Moura, que foi candidato na última eleição, ele aparece com 2,75%, seguido do Capitão Augusto com 2,75%, Rodrigo Mandalite 2,5%, o Bilancieri com 0,25%, o Carlos Braga com 0,25%, o Chaides não pontuou. Então o Pedro Tobias teria 4%. Qual seria, dentro do que vocês estão discutindo com esses partidos, a maior crítica à atual gestão da Sueli Rosim? Na verdade, hoje, por conta do conjunto dos problemas da população, a maior crítica à atual administração é com relação à saúde, né? A saúde vem sofrendo já há algum tempo e nesse governo, particularmente falando, aprofundou-se muito mais ainda essa crise. Por sinal, a pesquisa apontou exatamente isso. Ou seja, a população tem reclamado há muito tempo de que realmente a saúde em Bauru está muito deficitária. E essa administração não cuidou de tratar a saúde com seu devido respeito, ou seja, não levou a saúde até as pessoas que mais precisam, as mais carentes, notadamente. E aí posso dar um dado para vocês. Eu estive há cerca de um mês com o vice-presidente Geraldo Alckmin em São Paulo, numa reunião. Que é médico, e o Geraldo apontou para a cidade de Bauru mais 10 novos médicos do programa federal Mais Médico. Pelo que eu soube, pelas informações da prefeitura, já chegaram 8 desses 10, faltando ainda 2 médicos para chegarem na cidade de Bauru. Ou seja, então tem um programa também de assistência à medicina familiar, que também é um programa do governo federal, que vem para Bauru para custear cerca de R$142 mil, também anunciado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, só nessa área da saúde. Agora, Batata, quando a gente olha as estatísticas de outras eleições, aqueles candidatos que são genuinamente de esquerda, né, que se posicionam, e aí quando vão para o debate há uma questão envolvendo a não privatização, a não concessão, né, a coisa da valorização do funcionário público, no resultado final não passam aí de 20 mil, 22 mil votos. Essa frente tenta descolar um pouco desse, porque você tem usado aqui na nossa entrevista a palavra de um processo mais democrático e tudo mais. É uma tentativa de mostrar que tem também um flerte ali um pouco mais ao centro ou não? Não, com certeza. Nós temos claro dentro desse grupo que está discutindo já desde o início do ano, Cafeu, que se nós não trouxermos os eleitores do centro para essa frente, nós não temos chance de ganhar a eleição. Isso é fato. E a pesquisa diz isso. Então a tendência é que nós possamos, né, dentro dessas discussões, trazer também essa visão mais, dentro desse campo democrático, uma visão mais centralista, podemos dizer assim, para que nós possamos de fato ter competitividade nas eleições municipais. Jabur, alguma questão? Sim, fala-se muito em formação de blocos agora, nesse momento, Batata, ouvintes, internautas. Mas nós sabemos que Bauru tem 2 turnos, né? Então, o primeiro turno, os partidos, além da visão mais ampla do processo, também querem se valorizar, querem marcar território, querem colocar, enfim, um candidato à disposição, né, a prefeito. Você acredita que essa frente, falando por ela ou falando sobre ela, Batata, você acredita que consegue fechar num nome, inclusive puxando o centro, indo até o centro, ou você acha que isso vai ficar para o segundo turno? É lá que sim que vai se dar essa união de verdade da esquerda com o centro, possivelmente, né? Em torno de algum nome que se destaque?
Você acha que dá para fazer uma eleição diferente dessa vez, que não tenha tantos nomes como geralmente tem tido as eleições logo no primeiro turno, em função de nós termos uma prefeita candidata à reeleição que se coloca razoavelmente bem no quadro eleitoral? Bem, João, a tentativa que nós estamos buscando e fazendo é que possamos compor um bloco para a disputa das eleições já no primeiro turno. Esse é o viés da nossa discussão. No entanto, se evidentemente não conseguirmos lograr êxito nessa construção desse grande bloco no primeiro turno, cada partido vai somar e seguir com seus candidatos e, consequentemente, no segundo turno, por conta dessa polarização com a atual administração municipal, com certeza nós estaremos juntos no segundo turno. E aí cada partido, e você tem razão, cada partido buscando o seu próprio espaço político, que é natural para todos eles, né? Com certeza no segundo turno estaremos todos juntos. Agora, Batata, é também muito importante uma militância ligada a candidatos a vereadores. Nós temos hoje uma base e o movimento da prefeita está muito evidente, né? Ela começou trazendo alguns vereadores hoje para a situação, ela vem dando visibilidade a esses vereadores. Na semana postou acordos e demandas do Serginho Brum, Marcelo Afonso permanentemente ali, Sardinha, entre outros, e a gente sabe que uma eleição para prefeito depende também da adesão desses candidatos a vereador. O que vocês têm discutido para um quadro de vereadores que tenham reais possibilidades? Lembrando que na próxima eleição nós temos 4 vagas adicionais, uma remuneração que também atrai muito, não podemos deixar de considerar, né? Dobra os subsídios de hoje, e tem a tal da emenda impositiva, né? Que começa a valer a partir do ano que vem, o que vai dar também mais consistência para qualquer atuação de vereador na Câmara Municipal. A emenda impositiva, ela vem dar mais poder ao vereador, isso com toda certeza, porque fica valendo a vontade do legislativo muitas vezes em relação até ao próprio executivo. Porque aqui entre nós, o vereador é que está lá na ponta da linha, é ele que fala diretamente com o morador, ele que vai lá na rua, ele que vai lá no problema, enfim, ele que tem acesso mais direto com a população de forma mais efetiva. E a emenda impositiva vai facilitar um pouco isso, ou seja, o resultado dessa conversa junto ao morador vai ser mais efetivado. Agora, nós temos que lembrar também, Café, que a lei eleitoral, ela proíbe as coligações, ou seja, cada partido vai ter que lançar o número seu de candidatos, e pela lei... Proíbe só para vereador, né? Prefeito não, né? Prefeito pode ter a coligação, para vereador não pode mais. Teria que ser a federação. Tem que ser a federação, se foi feito lá 4 anos atrás. Ou seja, hoje nós temos a federação, posso dizer aqui que eu me lembre, do PT, PV e PCdoB, que já formaram federação. O PSDB com Cidadania. PSDB, Cidadania. São só 2 aqui em Bauru, né? Só 2. E os outros partidos terão que lançar candidaturas próprias. E a lei eleitoral diz que nós temos que ter 100% mais um, ou seja, nós vamos para 21 cadeiras na eleição que vem, ou seja, cada partido vai ter que lançar 22 candidatos, somente. Então, a busca pelos candidatos, puxadores de voto, ou candidatos bons de voto, podemos dizer assim, é muito efetivo dentro dos partidos hoje para trazer dentro dessa estratégia de eleição. Vai melhorar o coeficiente eleitoral também, né? Porque vai ser menor, né? Nós estamos calculando que vai dividir agora, porque não cresceu a população, sim. O número de eleitores pode ter crescido, e aumentou a cadeira, né? E aumentou o número de cadeiras. O coeficiente que era em 12 mil deve cair para quanto? 9 mil nós estamos calculando. Quer dizer, nós estamos trabalhando com um número de 9 mil para o coeficiente. Você se lembra que o candidato do PSTU, o Dr. Fernandes, né? Ele sozinho acho que teve 7 mil, 8 mil votos e acabou não se elegendo, né? O partido não puxou e entrou naquela oportunidade gente que tinha 1.000 e pouco, né? Com essa quociente menor, né? Um bom puxador de voto ele pode arrastar mais, fazer a sua vaga e trazer mais um, mais uma. Ou seja, então os partidos trabalham com essa realidade dentro da sua performance de candidaturas próprias a vereadores, no caso, e bons puxadores de voto para poder fazer evidentemente esse coeficiente, que diminuiu o coeficiente, mas diminuiu também o número de candidatos por partido. O Batata, você deu um recorte da saúde que tem aí reações. O Dr. Marco Cabelo acompanha aqui o nosso programa diariamente, gosta da política, ele pergunta, sim. Mandou um abraço para você, contemporâneo nosso também. Obrigado, Marcos. Da Paju. Fez aniversário ontem, Marcos Cabelo. Comemoramos aqui. Você não foi na festa? Não foi. Nem eu. Eu também não fui, o Cabelo não me convidou. Cabelinho. Mas ele no viés da saúde, ele pergunta
na sua visão e do grupo, se você é que vocês discutiram, o que seria um perfil de um secretário de saúde? A gente sempre lembra do Davi Capistrano. Eu acho que se a gente buscar na memória secretários, eu acho que o primeiro nome que a gente vai lembrar, você vê, acho que o Davi foi o quê? Governo Tuga no primeira gestão. Primeira gestão. E eu lembro até hoje dele, porque foi um marco, né, da ponta da saúde. Que perfil é esse que você imagina de um secretário que possa efetivamente equacionar? Porque dinheiro para o setor me parece que não falta. O que existe é um problema sério de gestão. Eu também me lembro, além do Davi Capistrano, que foi um grande secretário, depois foi prefeito de Santos, da Cidinha Pimenta também, que foi, na área da saúde, uma grande artífice da reconstrução da saúde e da melhoria na cidade de Bauru. Enfim, você tocou num ponto importante, Café. Eu acho que o que falta é isso. Ou seja, tem dinheiro, tem profissionais capacitados para isso. O que precisa é de um gestor. Então a figura, às vezes as pessoas falam para mim, tem que ser um técnico. Falei, olha, não tem que ser técnico e nem político, tem que ser um bom gestor. Independentemente se ele é técnico ou se ele é político. Se ele não for gestor, ele não consegue tocar nenhuma pasta. A prefeitura também é assim. Se você não for um bom gestor, se você não conhecer a máquina pública, não sabe como ela funciona, você não vai ser um bom gestor. Consequentemente, vai dar problema lá na ponta. Vai faltar alguma coisa, porque ele não tem a visão da gestão pública, enfim. Então... e acho que esse é o desafio, né? Nos ministérios, nas secretarias. Não necessariamente quem assume uma secretaria, pelo menos do meu ponto de vista, você tem que ser um técnico da área. Veja o caso do Serra. O Delfim Neto, o Serra e outros. Sim. Mas se você se assessora de pessoas capazes na área técnica e você tem essa visão da gestão, né? Dos parâmetros, dos indicadores, é uma combinação muito positiva, porque nem sempre, e aqui nada contra os médicos, nada contra qualquer um, nem sempre o médico é o melhor gestor. Evidentemente. Nem sempre, ele é um bom técnico, mas você tem que lidar com gente, né? A gente fala isso no empreendedorismo, né? O sujeito é um bom pizzaiolo, é diferente de ser dono da pizzaria. Sim. É difícil, é diferente. Tem que saber gerir. Tem que saber gerir, porque você vai lidar com o fornecedor, você vai lidar com o governo, você vai lidar com funcionários. Então, essa visão de que somente o técnico é capaz de resolver, eu acho. Ou então inverte, né? Põe um bom técnico na cabeça e se cerca de bons gestores no seu entorno. Mas olha, veja bem, Café, eu nessa pandemia foi bom até porque eu, ficando em casa, eu voltei a estudar. Então eu fui fazer um curso de gestão pública. Eu fiz uma nova graduação, eu sou formado em Direito, mas enfim, fui fazer uma outra graduação em gestão pública. E o que mais se bateu, né, na questão do curso da gestão pública é a questão da governança, que mudou o paradigma hoje de gestor. Ou seja, hoje você tem que ter a governança. As iniciativas privadas estão fazendo já os compliance da governança, compliance e tal, mas na gestão pública nós precisamos agora também trazer a governança. O que é a governança em si? É um princípio que você trabalha com a eficiência e a eficácia. Tem que ter eficiência e eficácia na gestão pública. E aí, o que precisa para fazer essa gestão boa? É você fazer as secretarias, ou o ministério no caso, eles se interligarem para que você possa proporcionar um bom resultado para a população na ponta final. Porque se você não tiver essa intersetoriedade das secretarias, você não tem uma boa gestão, porque em algum ponto vai ficar capenga. O Márcio Teixeira, acompanhando aqui, lembra que o Patriotas e PTB tem outra federação também. Tá. PTB e Patriotas? PTB e Patriota teria uma outra federação. A gente citou algumas, né? Então ficaria também esse registro. Bom, o Batata, então se a gente puder então projetar, é um grupo que vai manter-se permanentemente em reunião, em ações. Sai um plano de governo também desse material todo ou não? Inclusive, Café, o grupo me parece que já tirou um posicionamento em relação à concessão do esgoto. Sim, né? Vocês isso emitiram uma importante, nota, inclusive. É importante registrar. O grupo emitiu uma nota com relação à concessão do tratamento de esgoto, que nós somos contra a concessão para a iniciativa privada, como a prefeitura está propondo. Hoje, eu conversei inclusive com o Rui Rocha, que é o presidente do Fundo do Tratamento de Esgoto ontem, e ele me garantiu dizendo o seguinte, que no fundo há mais de 200 milhões de reais hoje no Fundo de Tratamento de Esgoto. Sim. Você que esteve lá sabe disso. Foi presidente na primeira gestão e fui reeleito depois, foi 2006 isso. Ou seja, hoje o que nós temos no fundo no tratamento de esgoto? Nós temos a informação, pela última audiência que foi feita na Câmara, o Leandro, presidente do DAE, informou, foram gastos 120 milhões e se construiu 60% da estação de tratamento de esgoto da Vargem Limpa. Ou seja, se já construiu 60% com 120 milhões e nós temos 200 milhões no fundo, com mais 80 milhões a gente constrói os outros 40%.
Isso é matemático, você que é do ramo sabe disso. Ou seja, nós gastaríamos mais 80 milhões para construir o restante dos 40% que falta na estação de tratamento de esgoto. E aí sim, o DAI assumiria para tocar a estação, porque o DAI já faz tratamento de esgoto. Hoje nós temos 2 estações, de Tibiriçá e da Candeias do Gasparini, e é o DAI que faz isso, ou seja, ele faz com muita propriedade, e tem funcionários capacitados, bons, para poder tocar a estação de tratamento de esgoto. Por isso que nós tiramos uma nota dizendo que nós somos contra a concessão para a iniciativa privada, que o DAI assuma o tratamento de esgoto na cidade de Bauru. Em meu artigo ontem no JC, eu lembrei desse histórico, né? O advogado Clemente, na época presidente do DAI, o que ele fez? Ele envolveu a sociedade. Ele procurou nós lá da Associação Comercial, do Sincomércio, do Ciesp, da Senag, e falou: olha, nós temos 2 modelos aqui para construir isso. Ou a gente pega um dinheiro, ou a gente tenta um fundo perdido, ou a gente antecipa o pagamento. E na época ele convenceu que a antecipação da contribuição do munícipe seria o melhor. E a sociedade como um todo colocou, tanto que criou esse conselho que administra o fundo, que na verdade só olha a aplicação do dinheiro. E foi um aprendizado para todo mundo, mas houve uma discussão e a classe política aderiu. O meu clamor ontem no artigo é exatamente para isso. Por que não uma comissão de funcionários do DAI? Por que não uma comissão do sindicato? Por que não uma comissão das entidades? Por que não especialistas, economistas, contadores? Porque nós estamos falando de um projeto de 1 bi. E aí você tem que tirar eventualmente qualquer paixão para isso. Você tem que buscar o melhor modelo para a cidade, né? Então eu acho que nós estamos errando. Mas num governo que nem uma árvore para tirar discute, imagina, né, querer colocar. Mas fica aí a colocação. O Saraiva está lá em Manaus, ex-presidente do DAI. Manda um abraço aí pro Batata. Não vejo há anos. Concordo com ele plenamente. Sem gestor a pasta não anda, ser só técnico não é garantia. Ele acorda mais cedo porque não é 1 hora antes, viu, em Manaus. Não, legal. Um abraço pro Saraiva. Trabalhamos juntos numa campanha eleitoral, acho que de 2000, se não me engano. O meu caro Kleber, antes a gente entrar no recorte do que o bauruense pensa do governo do estado, federal, etc., eu queria uma avaliação. O Bizarro vai projetar aí a estimulada para Bauru, que não é esse, não, isso. E aí aparece lá a Suelen Rosim com 22,5%, lembrando que a margem de erro é de 4,6 pontos percentuais, tá? O Rodrigo Agostinho apareceu na estimulada com 20%, o Dr. Raul 15%, depois o Coronel Meira 7%, Pedro Tobias 4%, Jorge Moura 2,75%. Se o Bizarro abaixar eu consigo ler o resto. Dá, certo, Bizarro? Vamos lá. Também o Capitão Augusto 2,75, o Mandalite 2,5, o Bilancieri 0,25, o Braga 0,25, o Chaides não pontuou. Qual a tua avaliação aí? Você imaginava, por exemplo, que o Raul deveria estar numa posição melhor, posto que ele tem um recall importante, foi agora deputado estadual? Você acha que faltou ao Raul aí estar mais forte aí nessa pesquisa? Eu acho que sim. Café, eu tô olhando aqui, eu estava fora, como você disse, tô vendo aqui a pesquisa, e o que a gente vê que realmente a eleição em Bauru municipal está bem aberta, isso dá para perceber claramente pelos números. A prefeita Suelen, gostaria então de analisar basicamente a Suelen e o Raul. A Suelen, ela tem chance de se reeleger, na minha opinião. Só para te dar um parâmetro pro pesquisador, né? Ele trouxe a informação que ela deveria estar com uns 35% agora. Sim, perfeito. O que eu imagino é o seguinte: ela tem, do jeito que está aqui, ela tem chance, desde que corrija algumas questões administrativas, como foi colocado até aqui pelo Batata, e também corrija a comunicação dela, que a comunicação e o posicionamento. Ela continua com uma campanha, com uma forma de se comunicar com a população, como a gente chama de campanha de arrancada, aquela de primeira. Então, nesse momento, teria que mudar, né? Exige agora uma comunicação, um marketing de reeleição, que não tem nada a ver com o marketing de arrancada. Então, é uma correção que dá tempo de fazer, ela teria que fazer, claro, além de questões administrativas. Estou falando aqui do ponto de vista do marketing, da comunicação. Eu creio que ela deva urgentemente fazer essas correções que estão nítidas quais são, e ela deve resolver para ter um desempenho melhor. O Dr. Raul, que é aquele que realmente está aqui, já se posiciona como de fato
um candidato da oposição, diferente do Capitão Augusto, que mas ninguém sabe se de repente vai ou não vai ser mesmo, enfim. Ele se posicionou, mas ele abre mão. Não. O Raul não. O Raul está dizendo, sou o candidato. Exatamente, Café. Então, o Raul, ele segue uma campanha no estilo dele, uma campanha que cientificamente a gente chama de uma campanha morna, uma campanha reativa, não é uma campanha proativa. E isso, a gente quem convive com o Raul sabe que ele tem boas ideias, ele participa de muita coisa, mas não é essa a impressão que a população de Bauru tem, né? Essa ausência. Com a rede social, não se pode mais ficar quieto, não pode mais ficar, sabe, achar que em 50 dias depois, 45, consegue reverter, consegue ganhar. Isso acabou, isso é do tempo lá de trás. Hoje não funciona mais assim. Ele não tem nenhuma comunidade que o siga, né? É muito fraco essa comunicação, assim, essa participação dele com a população. E hoje o eleitor está mais exigente. Ele quer posicionamento. O que ele pensa sobre as coisas que estão acontecendo? Porque o eleitor está ativo, está participando toda hora através do Facebook, do Instagram. Ele está opinando. E cadê? Quer dizer, então, essa coisa de morna, ela não pega mais. Isso aí atrapalha demais. Serve para os outros candidatos que estão se posicionando aí, né? É você excluir os outros porque não se declararam ainda, né? Mas a hora que se declarar que é candidato ou pré-candidato, aí tem que começar a ter oposição. Nós estamos discutindo o tratamento de esgoto. Eu não vi nenhuma opinião do Raul sobre o tema, entendeu? Por exemplo. Então, assim, a população está assim, puxa vida, ele, é aquele que chegou quase junto com a Sueli na eleição passada. O que ele pensa? O que ele acredita? Quais são os valores dele? Qual é a opinião dele? Ninguém sabe. Nessa linha. Então, infelizmente aqui, para ele, né? Para ele, e felizmente, claro, para a Suelen, para os outros, é uma oposição que falha demais do marketing e na comunicação. E aí, para a população, passa o quê? É aquele candidato que aparece a cada eleição. É isso que passa. E a população não quer mais isso, quer participação. Né? Qual é a opinião? O que pensa? Como é que ele faria no lugar do atual prefeito? Isso não tem clareza, ninguém sabe. Então, acredito que há tempo de corrigir, mas imediatamente. Esperar para 50 dias de novo, pedir para continuar sendo, é uma campanha para segundo lugar. Bom, o Jornal da Cidade, JCNet, encomendaram uma pesquisa na Agile e trouxe vários recortes. E o Jornal da Cidade vem diariamente fazendo as publicações. E trouxe uma avaliação também de como é que o bauruense enxerga tanto a administração estadual como a federal, a nova liderança da direita e também qual é a opinião sobre o Bolsonaro se tornar inelegível. Então nós vamos por parte. O Bizarra vai projetar e o que apresenta a Bizarra na avaliação estadual? A avaliação estadual aprova, então, 60,50%, reprova 23% e não soube responder 16,5%. Ou seja, os pesquisados na cidade de Bauru trouxeram isso, né, o Jaburé? Esse é o recorte, né? Então, mais de 60% dos bauruenses aprovam a gestão do Tarcísio. Exatamente, é isso que diz a pesquisa. Batata, como é que você tem visto a gestão do Tarcísio? Na verdade, Cafeu, essa pesquisa, ela reflete a eleição em si. Se você pegar os números dessa pesquisa atual feita pelo Jornal da Cidade e pegar o resultado da eleição estadual, bate. Ou seja, os mesmos eleitores que votaram no Tarcísio estão dizendo que aprovam a sua atual administração, não é? Mas eu tenho comigo que o Tarcísio tem feito uma administração não condizente com o povo paulista. Nós estamos vendo recentemente, hoje é o tema do dia hoje, a Cracolândia, em São Paulo. Há uma disputa entre o Tarcísio e o prefeito de São Paulo, onde eles vão pôr aqueles miseráveis, podemos dizer assim, né? Aquelas pessoas que vivem nas ruas de São Paulo, eles estão disputando para que espaço que eles vão. Ou seja, politicamente falando, nenhum dos dois tem projeto para aquele povo que está lá, infelizmente, jogado às traças, né? Jogado nas ruas. E a proposta do Tarcísio para a privatização da Sabesp em si é o que mais vai impactar o povo paulista, com certeza. Ao finalizar aí essa proposta de campanha que ele fez, ao ele finalizar essa privatização da Sabesp, que passa para o Bauru também, porque voltando ainda a Bauru, porque está intercalado os assuntos, Cafeu,
Quando a prefeitura vem agora e fala que tem uma outra proposta, um plano B para o DAI, que é transferir o DAI para a Sabesp, está na linha da privatização, porque ao transferir para a Sabesp sendo privatizada pelo governo do estado, vai dar do mesmo tamanho que está sendo proposto pela prefeitura de Bauru, que é privatizar o DAI. Enfim, então eu acho que a administração dele peca muito nesses dois viés, sem contar a questão da saúde também, porque nós estamos precisando que o estado atenda melhor ao povo de Bauru na questão da saúde também. Kleber. Olha, o Tarcísio, ele tem uma visão um pouquinho, talvez diferente do Batata em relação ao estado de São Paulo e em relação ao Tarcísio. Lá em São Paulo, capital, ele tem um motivo bastante grande, por exemplo, para comemorar um crescimento. Ele já virou o jogo na cidade de São Paulo. Ele foi derrotado lá na eleição estadual pro Haddad, mas nesse momento, a última pesquisa que eu vi, ele está com 65,3% de aprovação em São Paulo, capital. Então, assim, é um crescimento, já uma virada na capital paulista. Existem cidades que ele está igual, eu não vi nenhuma cidade que ele baixou, assim, eu tenho acompanhado pesquisa no estado inteiro, na boa parte das cidades ele está igual, e na maioria das cidades ele está acima do prefeito da cidade, na grande maioria, como aqui em Bauru, né? Exatamente, ele está acima do prefeito. Então na capital ele na última pesquisa que eu vi está com 65,3%, então ele deu uma virada já lá. Em Bauru a Suelen tem 51 de aprovação e 42 de rejeição. Aqui ele está com 60 de aprovação e 23 de rejeição. Exatamente, então é por tudo isso que ele tem aí, eu diria que 3 pontos fortes que está tornando ele bem competitivo para representar a direita aí na disputa. Nós temos até uma pesquisa sobre isso. Exatamente. Vamos então agora, Jabor, quer opinar sobre o não? Sobre Tranquilo, eu acho que são 6 meses, né? 6 meses ainda que são insípidos para uma avaliação mais precisa, mais consistente. E aí a Agile também perguntou para os bauruenses, né, na amostra científica que ela fez, com uma margem de erro de 4,6 pontos para mais ou para menos, ou 4,9 nessa pesquisa, sobre o governo federal. Vamos, Bizarra, trazer os números, por favor. A avaliação da administração federal para 58% dos bauruenses reprova e 34,5% aprova, não soube responder 7,5%. Batata, muito também alinhado com aquilo que você colocou, né? Se eu tenho no Tarcísio uma ligação direta com o Bolsonaro e majoritariamente ele vence na cidade, automaticamente eu tenho um olhar mais crítico sobre o governo federal. Com certeza, reflete novamente aquilo que nós comentamos na primeira questão do Tarcísio, que reflete a eleição federal aqui na cidade de Bauru, ou seja, os mesmos eleitores que aprovaram, no caso, o candidato Bolsonaro, são os mesmos que também agora rejeitam a administração Lula. Mas eu quero dizer para vocês que na cidade de Bauru o governo federal ainda não sentiu seus bons reflexos, ainda não sentiu, porque nós temos vários programas que estão começando a sair do papel, vamos dizer assim, porque o Bolsonaro praticamente desmontou a administração pública, não só federal, desmontou, né? Ou seja, e agora com o novo governo Lula, no primeiro momento teve que se reconstruir novamente o Estado brasileiro, porque ele foi desmontado de uma forma geral, né? Seus vários setores. E nós não sentimos ainda o reflexo dessa reconstrução na cidade de Bauru. Vamos reconstruir, com certeza. Está vindo agora mais médicos, como eu já disse, são 10 novos médicos do programa Mais Médico para a cidade de Bauru. A recomposição do piso da enfermagem também, que é uma contrapartida do governo federal. E a administração municipal ainda não elencou os nomes que precisam receber esse recurso. Mas, no entanto, nessa questão do piso da enfermagem, a ministra da Saúde, ela garantiu que, mesmo que as prefeituras não mandem os nomes para o governo federal, esse reembolso vai ser retroativo a maio deste ano, ou seja, ninguém vai perder dinheiro por conta dessa recomposição do piso da enfermagem. Então, os vários programas, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, está saindo do papel agora, que vai ter reflexo na cidade de Bauru. Enfim, vários outros programas que com certeza terão reflexo na cidade e vão melhorar muito o índice que estão sendo colocados agora. Ou seja, você acredita que a percepção do eleitor, do cidadão, vai ser melhor com o passar do tempo, né? Com certeza.
Sem contar a questão, se você pegar, você que é, Café, o especialista no ramo, a questão da inflação já caiu bastante, ou seja, a gente já está sentindo no bolso a melhora na qualidade de vida, por conta que os alimentos, nesse caso de mês de junho, já caiu em relação a maio, principalmente cereais caiu, a questão do índice inflacionário, combustível já caiu, gás de cozinha, ou seja, então a população vai começar a sentir esses reflexos positivos das ações do governo federal e vai ligar o governo federal agora. Kleber. Bom, o que a gente percebe é que o presidente Lula, aqui em Bauru, ele está de aprova 34,50%. Nacionalmente, a pesquisa do jornal Globo, que saiu acho que faz a questão de uns 15 dias, ela mostra que o Lula em torno de 37%. Você vê que está bem dentro da margem, isso em nível nacional. O que a gente percebe, então, com 37%, não é um número ruim, não. É um número bom, porque é melhor do que os 5, 6 primeiros meses do Bolsonaro. Essa variação. Então, ela é positiva para o Lula. Isso que o Batata falou também, das medidas que estão sendo tomadas, eu vejo também como essa medida do limpa-nome, que surgiu agora. Desenrola, o Desenrola Brasil, eu não sei como é que chama, mas o fato é que quem tem até R$100, eu até achei que perdoava a dívida, mas não é. Não, tira do SPC, banco de dados. A pessoa continua devendo. Eu até entendi, muita gente tinha entendido que ia perdoar os 100%. E o presidente Lula depende muito desse segmento mais pobre, né? Tanto que o voto dele é mais volátil, porque se a pessoa tá com a barriga cheia, vota nele, se não tá, quer dizer, principalmente o Nordeste, é onde tem essa questão. Ele depende muito dessa faixa bem mais pobre, que depende muito do social. Enquanto que a direita já é um pouco diferente, já é um público que pensa um pouquinho mais em outras coisas, que inclusive em pauta de costumes e tal, porque não tem muito tem a preocupação, mas não é tanto com a subsistência. Por outro lado, o que está acontecendo é que o Lula também está perdendo precocemente o apoio político das forças do centro. Está perdendo precocemente, eu vi bem isso na pesquisa. Por quê? Porque antes, o que está ocorrendo é que aquela pessoa que deixou de considerar o Bolsonaro como uma ameaça agora, já que ele caiu, já que não vai ser candidato, ela busca outra alternativa já. E essa outra alternativa, nesse momento, é o Tarcísio. Então vamos nesse recorte, para ver como o bauruense pensa sobre isso. A pesquisa trouxe os dados também do eleitor bauruense sobre a nova liderança da direita. O Bizarra vai trazer para nós. Para o eleitor bauruense, Tarcísio de Freitas com 35,5%, seguido de Michele Bolsonaro com 18,5%. Ratinho Júnior aparece na intenção de 7% do bauruense. Romeu Zema, 5,25%. Outro candidato, 8,5%. Não sabe, não responderam, 25,25%. Você acredita, Batata, que vamos ter mesmo uma direita fortalecida? Porque ao longo do tempo, você que está na política sabe muito bem, né? Era PSDB e PT de um lado, e aí você tinha ali os namoros, né, próximos de PSTU que surgiu, PSOL, etc. Mas sempre aquela coisa, a gente sabia que o PSDB nunca foi de direita, era o centro-esquerda. E nós inauguramos com o Bolsonaro, inclusive rotularam como bolsonarismo, né, uma direita mais extremada, mais forte, né? Você acredita que essa direita efetivamente está se consolidando no país? E se você avalia se isso é bom para o país? Veja bem, Café, eu sempre reputei que os extremos são sempre perigosos, não é? Tanto o extremo esquerdo ou a extrema direita não são bons para a construção democrática. Agora, é evidente que o povo, e aí está se refletindo nessa pesquisa, que o povo paulista, ele escolhe aquele que se identifica melhor com as suas projeções. E hoje, essas projeções caminham para o Tarcísio, com certeza. Que é mais centro, né? Centro-direita, né? Ele não se coloca como esse extremista direita que você mencionou. Ele disse que não é extremista, né? Ele já disse claramente que não é extremista. O comportamento dele também é dessa linha, né? Agora, o viés dele é um viés de direita, isso é inegável. Sim. Quer dizer, então, o eleitor paulista se identifica, o eleitor paulista que gosta dessa pauta de costumes, gosta dessa pauta
pauta mais conservadora se identifica no Tarcísio, com toda certeza. Portanto, que a pesquisa reflete isso. Ou seja, há uma identificação natural desse eleitorado mais conservador com a figura do Tarcísio, que nasceu aí nas bordas do bolsonarismo, podemos dizer assim. E ele agora procura se distanciar um pouco disso, né? Desse bolsonarismo radical, extremista. Agora, Jabor, os nomes que surgem aqui têm, obviamente, evidência nacional, mas parece, né, pelo que a gente tem observado do Tarcísio, ele está meio que saindo, tentando sair um pouco desses holofotes, esse último embate. Ele vai receber o Bolsonaro agora no Palácio Bandeirantes de novo, tenta uma reaproximação, mas parece que estão aconselhando ele, fica fora desse holofote para a sucessão presidencial, foca no Estado. Não sei se você percebe esse movimento aí de bastidores e da ala política. Percebemos, Café, principalmente enquanto imprensa, né? E essa é a maior crítica que eu percebo da imprensa ao governo dele, de uma forma geral, ele não se manifestar, ele não dá muito acesso, até mesmo os grandes veículos de comunicação aí, os da capital, eles não têm tido oportunidade de entrevistar o Tarcísio, mesmo esses, né, que geralmente são mais atrativos para uma figura pública e uma liderança estadual. Então ele tá ao que parece, se segurando, tentando mostrar antes alguma coisa, tentando produzir alguma coisa para mostrar, para aí então aparecer, fazer como os demais políticos, né, que fazem até um esforço extra muitas vezes para conversar com a imprensa quando vem para. Ele veio aqui à cidade, a entrevista foi muito rápida e quase não houve. Então o Tarcísio ainda se resguarda um pouco e é nítido que ele tenta descolar, né, do bolsonarismo sem encaixar nele a pecha de traidor, porque também pegaria muito mal. Esse é o grande problema. Ele tá na corda bamba, né? Ele tá fazendo um esforço grande aí e tenta se viabilizar, obviamente. E aí, Kleber? A questão no caso do Tarcísio, eu vejo assim também. Os conservadores, né? Não foi, por exemplo, o Bolsonaro que criou um movimento conservador. Na verdade, existiam no país, sempre existiram os conservadores e viram no Bolsonaro alguém que abraçou a causa conservadora, mesmo do jeito dele, do estilão dele. Aí sim, por isso que eu vejo, por exemplo, qualquer um que se posicione no conservador, ele tem sim uma grande quantidade de votos, como quem se posiciona na esquerda também. E como disse muito bem o Batata, não é extremos. Os extremos não vão bem mesmo, né? Acaba não dando certo, como não deu certo o Bolsonaro. E o caso do Boulos em São Paulo? Então, o caso do Boulos é que eu acho que nesse momento o Boulos ainda representa, ele tem se mostrado pelo menos mais aberto a composições, a tudo, mas eu particularmente mas nunca foi eleito a um cargo importante. Eu não também, acredito, né, que ele chega, assim, foi mais bem votado para deputado federal. Eu não acredito, mas eu acredito muito pode ter sim, eu não estou dizendo que não, de forma alguma. Eu só acho que ele ele cai. Ele aparentemente sim, há uma tendência para isso. Política não dá pra gente afirmar nunca nada, mas há uma tendência para isso. Hoje ele lidera a pesquisa em São Paulo. Sim, né? eu tô sabendo, sei ele sim. Ele lidera a pesquisa. Agora, o prefeito de São Paulo, ele tá na cola do Tarcísio nesse momento. O que o Tarcísio faz, ele tá fazendo, isso tá ocorrendo. Fez um movimento também do PL desistir do Ricardo Salles para indicar um vice do PL em São Paulo. Né? Ele começou a crescer, ele começou a ter um movimento mais forte. Agora, é importante também a gente entender o seguinte, a questão ainda falando da questão do Tarcísio, que a gente está comentando aqui sobre o conservador. Antes tinha PT e PSDB. PSDB, como você colocou, Café, centro-esquerda, né? Então ali acumulava quem era de esquerda e também quem era do centro, até da direita, que queria um anti-PT, era ali que ele se acomodava. Só que agora ficou diferente isso, tanto que a partir do momento que veio uma opção de direita, o PSDB acabou. Essa é a verdade, acabou porque os de direita saíram fora, foram apoiar quem eles queriam. Sabe porque errou na discussão, né? O Dória deu uma grande contribuição para atropelar, né? Se talvez tivesse fechado em torno do Leite, do Eduardo Leite, poderia ter sido outra, quer dizer, uma série de erros que culminou, inclusive, com a saída do Alckmin. Não, e houve uma... Né? O Alckmin, quando sai, ele faz uma ruptura e traz o PT mais perto, né? Sim, se aproxima mais. Não, e se você observar, os grandes caciques do PSDB apoiaram o Lula.
Exatamente. Então aí ficou mais claro ainda para a população conservadora que o PSDB estava com muito mais pé na esquerda do que na direita. Reta final do programa, rapidinho, nós temos uma última pesquisa que é sobre o Bolsonaro ter se tornado inelegível. Vamos ver o que o eleitor bauruense que foi ouvido na pesquisa fala disso. Eu falo aqui para você que você está comendo, né, meu caro? A inelegibilidade de Bolsonaro discorda, né, dele se tornar inelegível 58% dos pesquisados e concorda 34%. Na mesma linha de que quem votou Tarcísio, votou Bolsonaro, entende que ele deveria continuar. É o mesmo eleitor. A avaliação é a mesma. Pode ver que os números, inclusive, são Muito parecidos. muito parecidos, muito próximos, né? É o mesmo eleitor. Que não quis que ele ficasse inelegível, mas não tem mais jeito, está sacramentado. Agora o TSE já sacramentou, está inelegível, e fora os outros processos que vai responder. Pode tirar ele mais ainda. Quero agradecer ao restaurante Metropole pelo cafezinho, chegou aqui, agora sim, o café com política, só estava a política, né? Deixou. O Batata, para a gente finalizar, os próximos passos aí, então, do grupo, né, que está trabalhando, aí só para a nossa população entender. Café, as nossas reuniões acontecem uma vez a cada 30 dias, apesar de que tem gente pedindo que aconteça em menos tempo agora, por conta da proximidade das eleições, mas enfim, nós estamos nos reunindo a cada 30 dias e nós temos uma convocação que vai por dentro do próprio grupo. As pessoas que participam do grupo têm lá através do WhatsApp a sua convocação, e evidentemente que agora, porque as 3 primeiras reuniões a gente não tinha aberto a imprensa ainda por conta do pedido dos próprios integrantes, mas agora nós vamos começar a abrir também para a participação da imprensa. Se a imprensa quiser registrar, cobrir, entrevistar alguém que queira, nós vamos abrir para a imprensa participar também. Batata, obrigado pela sua presença aqui no Café com Política. Certamente você vai voltar, porque daqui para frente as eleições municipais é que serão aqui a tônica e o principal tema aqui do nosso Café com Política. Eu que agradeço, Café, imensamente. O meu muito obrigado ao Jabur, que me ligou pessoalmente, amigo de tantos anos, né? A Kleber, você, Café, que nós fomos jovens juntos. Continuamos jovens. Continuamos jovens. Eternamente jovens. Eternamente jovens. Aliás, tem um grupo da Catedral que se chama Eterno Jovens, né? Participo lá ativamente. E o Batata, pelo que eu percebo, vota com tudo para a atividade política. Você é candidato a vereador, Batata? Pré-candidato. Pré-candidato, não? Eu falei pro João que eu tirei um período sabático aí para mim dar uma refrescada, e agora retornei, João, com a bateria carregada, enfim. Tô querendo voltar para as eleições, Café, respondendo a sua pergunta. Quadro importante da política local. Um abraço, Café, Kleber, Batata, Bizarra e ao nosso ouvinte. O Kleber vai ver o Barbie. Rapidinho, 1 minuto. Não, acho que não tem essa. Então tá bom, um abraço pra você. Um abraço e um bom final de semana pra todos. Obrigado você, na semana que vem a gente volta com Café com Política. E a você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.